O Presidente da República acaba de propor a renovação do estado de emergência até 1 de março. Marcelo Rebelo de Sousa escreve que a capacidade do SNS continua a ser posta à prova, que por isso se impõe mais uma renovação para que o Governo possa tomar as medidas adequadas para combater a pandemia. Marcelo refere ainda que serve também para o Governo aprovar igualmente as indispensáveis medidas de apoio aos trabalhadores e empresas mais afetadas. Apesar do risco e dos avisos, não houve grandes cheias nas zonas ribeirinhas do Porto e de Gaia. O caudal do Rio Douro não subiu significativamente e as inundações foram ligeiras. Já na Régua, o nível da água subiu 2 metros e provocou pequenos danos. A imagem é de tranquilidade a vários níveis. O caudal do Rio Tejo subiu, mas não demasiado ao ponto de provocar inundações, e o suficiente para não se poder falar em seca. As reservas da bacia hidrográfica do Tejo estão acima da média, nos 80%. No Mondego, a banhar Coimbra, a mesma tranquilidade. As reservas estão perto dos 70%. Já no Peso da Régua e no Porto, a Proteção Civil passou a noite em alerta. Já esperam por isto quando o inverno é grande, sim. Já têm chegado aqui estas casas e inundado os armazéns. Os piores cenários não se confirmaram. A água não chegou à marginal, mas o caudal do Rio Douro subiu mais de 2 metros na última madrugada e causou alguns estragos. Os prejuízos têm uma relação apenas direta com a zona ribeirinha. Como veem, temos aqui um bar que normalmente também já inunda quando é nestas situações. O rio começou a estabilizar e agora da parte da manhã desce gradualmente. De acordo com o Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos, as principais bacias hidrográficas do país estão com reservas de água acima da média. Metade das albufeiras está mesmo com disponibilidades hídricas superiores a 80% do volume total. É o caso também do Douro. No Porto, os avisos faziam temer o pior, mas a subida do caudal do rio provocou apenas inundações ligeiras. Tínhamos o receio que a água pudesse chegar a Miramar por causa da existência de estabelecimentos comerciais e de entradas para habitações, garagens, etc. Felizmente não chegou lá. O nível de alerta mantém-se, até porque é esperada chuva na madrugada desta quinta-feira. As correntes também vão estar fortes, por isso a navegação continua interdita. A Segurança Social recebeu num mês 61 mil pedidos de apoio à família. É uma medida que prevê o pagamento de 2/3 do salário aos pais que fiquem em casa para cuidar dos filhos. 5 horas de perguntas e afirmações. As pessoas deviam sentir-se apoiadas pelo governo, mas na verdade sentem-se abandonadas e perdidas. Sempre a mesma resposta. A situação que vivemos é de uma enorme dificuldade para todos, não há dúvida nenhuma. Teletrabalho e menores em casa. O tema ocupou grande parte da sessão. Teletrabalho é trabalho. Não deixa de ser trabalho. E acompanhamento a filho é acompanhamento a filho. São dimensões completamente distintas. É contraditório dizer-se que o teletrabalho implica a manutenção das mesmas tarefas e das funções do trabalhador e até do mesmo horário, porque é isso que pressupõe o teletrabalho, de acordo com a lei, e dizer-se que se acumula o cuidado das crianças, nomeadamente crianças pequenas que são muito exigentes, como todos sabemos, com a prestação a tempo inteiro do teletrabalho. Uma dificuldade que a Ministra reconhece. É evidente que é difícil conciliar muitas vezes situações de teletrabalho com o apoio à família. É evidente que é difícil, mas ninguém está a viver momentos fáceis neste momento e este é o esforço coletivo que neste momento estamos todos a viver, com uma exigência brutal também da mobilização dos recursos para tentar alocá-los e chegar a todas as necessidades. Em janeiro foram feitos 61 mil pedidos de apoio à família, ou seja, pagamento de 2/3 do salário aos pais que têm de ficar em casa com os filhos menores de 12 anos. Os partidos exigem mais. Propomos que o pagamento seja feito a 100%. Ana Mendes Godinho responde. A Segurança Social tem mobilizado todos os recursos públicos para responder ao momento que vivemos. E recorre ao passado. Penso que durante a crise anterior nunca foi criada nenhuma medida extraordinária e parecida. É difícil, não é fácil conseguir reagir tão rapidamente aos momentos que vivemos.
Em 2 dias chegaram à Segurança Social 23 mil pedidos de apoio de pessoas que estão sem qualquer rendimento. O Banco Alimentar do Algarve diz que o número de pedidos dos últimos meses foi o maior em 14 anos de vida. Antes da Covid, eram apoiadas 16 mil pessoas, um número que aumentou agora para quase 27 mil. A distribuição de alimentos cresceu 75%, em especial entre famílias que perderam o emprego ou sofreram cortes nos salários. Nunca foi assim em 14 anos de Banco Alimentar. O telefone daqui não para, todos os dias pedidos de ajuda, a gente a dar instituições, a tentar ajudar e não conseguimos mais. Que pedidos é que a tocam mais? Quando dizem que têm crianças que estão a passar necessidades. São os maiores números de sempre, na alegria e na tristeza, ou seja, nunca houve tantos pedidos de ajuda, mas também nunca existiu tanta gente a querer ajudar. Fiquei há uns meses atrás, quando tudo isto começou, ver que não tínhamos como fazer a campanha. Perceber que os números estavam a crescer de uma forma exponencial. Foi assustador, porque ficámos sempre com aquele receio que não vamos ser capazes, não vamos ter suficiente, e a pior coisa que pode acontecer numa região que vive do turismo é que haja desordem pública, que haja piagem, que haja esse tipo de convulsão social. Felizmente a comunidade respondeu-nos de uma forma incomparável. Empresas e particulares, quer através de doações em dinheiro, quer através de alimentos, fizeram-nos chegar tudo aquilo que permitiu que este crescimento fosse na ordem dos 75%. No ano passado, em 2020, a pandemia trouxe mais 11 mil pedidos de ajuda e desde o início deste ano já existem outros 300 a título individual. Estamos sempre a observar quando esses pedidos acontecem, famílias exatamente isso, que estavam empregadas, tinham a sua vida organizada, que pagavam as suas contas, que hoje têm filhos e que precisam por causa dos filhos. Entre os rostos da generosidade estão os voluntários que todos os dias carregam paletes de alimentos de um lado para o outro. A gente antigamente íamos 2, 3 horas de vaga, agora a trabalhar. Começamos aí às 9 até às 5h30, 6 horas. Sinto a ajudar algumas famílias, isso para mim é... porque também tenho filhos e sei que também passo por uma situação. E também sou ajudada pela instituição aqui do bairro. Já precisava antes da pandemia ou a pandemia agravou? A pandemia agravou porque os meus filhos têm que comer em casa todos os dias. E antigamente comiam na escola. O voluntariado agiganta-se e a mensagem do Banco Alimentar quer transmitir confiança a quem precisa de pedir e a quem não se importa de dar. O Conselho de Administração da TAP aprovou os acordos de emergência com os sindicatos e avisa que não fará mais nenhuma negociação suplementar. Em comunicado, a administração fala num caminho para a sobrevivência da companhia aérea portuguesa. Do lado dos representantes dos trabalhadores da TAP, há já a aprovação formal de alguns sindicatos, outros aguardam ainda por Assembleias Gerais para serem ratificados. Caso não seja feita a aprovação, a TAP avisa que vai suspender unilateralmente os acordos de empresa, decisão que pode levar ao fim da indenização, por exemplo, em caso de despedimento sem justa causa. É este o cenário, fortes nevões um pouco por toda a Europa, caos nas estradas em França com filas de 300 km. Mas muitos aproveitaram a neve para se divertir e fazer aquilo que não estão habituados bem no meio da cidade. Começou o julgamento dos 7 acusados pelo homicídio do estudante cabo-verdiano Giovanni Rodrigues. A acusação sustenta que foram as agressões que provocaram a morte do jovem. A defesa diz que a vítima morreu porque depois das desavenças caiu das escadas. Chegaram acusados de homicídio qualificado, os 7 disponíveis para prestar declarações. Se toda a gente falar a verdade do que aconteceu, provavelmente se chegará a uma conclusão que me parece que é relevante para todos, que a causa da morte, infelizmente, do jovem cabo-verdiano não terá sido a contenda, mas essencialmente de uma queda que se veio a apurar que existiu após os confrontos enquanto ele estava em fuga. Os factos remontam a dezembro de 2019, quando um grupo de 4 cabo-verdianos
se terá envolvido numa desavença com jovens de outro grupo de Bragança. A desavença num bar da cidade ficou resolvida, mas já na rua terá começado um segundo episódio, com agressões mútuas. A verdade da defesa é aquela que já vertemos para o momento da instrução, que a lamentável morte, e é por todos lamentada a morte de Luís Giovanni, não ficou adversa a qualquer facto que tenha sido perpetrado pelos arguidos, mas sim a uma queda que ocorreu depois nas escadas. Os pais de Giovanni Rodrigues constituíram-se assistentes no processo. O advogado que os representa reafirma que a morte do jovem resultou das agressões na madrugada de 21 de dezembro. Num primeiro momento tínhamos essa ideia, num segundo momento tivemos a acusação do Ministério Público que reforçou essa ideia e num terceiro momento temos o despacho por denúncia que ainda mais reforça essa ideia, portanto não temos que ter outra ideia que não seja essa. Mas a autópsia foi inconclusiva. Depende das imputações, a nossa imputação não, mas naturalmente a defesa, porque esse é o papel dela, acentuará esse aspecto. No primeiro dia de julgamento foram ouvidos 2 dos 7 arguidos. A próxima sessão está marcada para dia 17. Luís Giovanni Rodrigues, 21 anos, era natural de Mosteiros, na Ilha do Fogo, em Cabo Verde. Tinha vindo para Portugal para frequentar uma licenciatura em Design de Jogos Digitais no Polo de Mirandela, do Instituto Politécnico de Bragança. Morreu a 31 de dezembro, depois de estar 10 dias em morte cerebral. O Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas decidiu manter a suspensão da licença de caça da herdade da Torre Rebela, na Azambuja, onde em dezembro foram abatidas centenas de animais. Foram também suspensas as licenças de caça para não residentes em território português. Na altura de dezembro do ano passado, o que aconteceu na herdade da Torre Bela, na Azambuja, indignou até caçadores. 540 animais, na maioria veados e javalis, eram abatidos numa montaria. O governo repudiou e disse que haveria consequências. É um ato absolutamente vil e ignóbil. É inaceitável que se proceda à matança generalizada de 540 animais. Um mês e meio depois, as consequências são reforçadas. O Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, depois do apuramento das circunstâncias em que tudo aconteceu, determinou manter a suspensão da atividade de caça turística da herdade. As circunstâncias em que ocorreram as montarias evidenciam um abate de um excessivo número de exemplares das espécies cinegéticas associado a fortes indícios de uma gestão não sustentável da exploração do efetivo de caça. Também ficam suspensas as emissões de licenças de caça para não residentes em território português, até que seja operacional um sistema de controlo dessas emissões e a fiscalização da utilização das licenças. Na altura, poucos dias depois, o Ministério Público abriu um inquérito que ainda está sob investigação. Nesta mesma herdade está prevista a instalação de 2 centrais fotovoltaicas. O estudo de impacto ambiental estava suspenso desde 23 de dezembro, por ordem do Ministro do Ambiente. Foi agora retomado esse processo de avaliação, depois de não terem sido identificadas questões que impedissem a continuidade da avaliação de impacto ambiental. Desta comissão de avaliação fazem parte a Agência Portuguesa do Ambiente e o ICNF. O Tribunal Constitucional mantém Manuel Pinho como arguido no processo EDP. Em 2018, o juiz Ivo Rosa tinha retirado a condição de arguido ao ex-ministro da Economia. A relação anulou a decisão. Manuel Pinho queria que a decisão do Tribunal da Relação fosse declarada inconstitucional. Não teve sucesso. O ex-ministro da Economia do governo de José Sócrates é suspeito de ter favorecido a EDP a troco de luvas pagas pelo saco azul do grupo Espírito Santo. Deverá agora ser interrogado em abril. O Sporting reforçou a liderança no campeonato.